Quando sofri um acidente de moto, passei 3 noites no hospital sozinha e meus pais nunca apareceram. Em vez disso, meu irmão postou na internet. Finalmente, um pouco de paz sem ela enchendo o saco. Uma semana depois, apareceram implorando ajuda quando meu irmão foi preso por roubo, mas minha resposta os chocou. Pessoal, ainda estou processando tudo, mas acho que contar para vocês pode me ajudar a organizar os pensamentos. Tenho 27 anos e sempre fui a filha que tentava fazer tudo certinho. Sabe aquela pessoa que sempre se esforça para agradar todo mundo? Essa era eu. Trabalhava desde os 16, ajudava com as contas de casa, nunca dava trabalho para meus pais. Meu irmão mais novo sempre foi o queridinho da família, o tal do Golden Boy que todos vocês conhecem. Ele podia fazer qualquer coisa que sempre tinha uma desculpa pronta dos nossos pais. A história que vou contar começou numa terça-feira normal de março. Eu estava voltando do trabalho por volta das 7 da noite, numa estrada que eu fazia todos os dias há anos. Estava na minha moto pensando na vida, quando do nada um carro me fechou numa curva. Não tive tempo de reagir direito. Lembro de acordar no hospital com uma dor insuportável na perna esquerda e no braço direito. A enfermeira me explicou que eu havia quebrado a tíbia. Tinha vários cortes que precisaram de pontos e uma concussão leve. Nada fatal, graças a Deus. Mas seria necessário ficar internada por alguns dias para observação. A primeira coisa que fiz foi pedir para ligar para meus pais. Deixei recado na secretária eletrônica deles. Mandei mensagens no WhatsApp. Tentei o celular da minha mãe umas 10 vezes. Nada. Pensei que talvez estivessem ocupados ou que não tivessem visto as mensagens ainda. O primeiro dia no hospital foi terrível. A dor era intensa. Eu mal conseguia me mover sozinha para ir ao banheiro. E toda vez que ouvia passos no corredor, esperava que fossem meus pais chegando. Mas não. As horas passaram devagar. E eu comecei a me sentir abandonada de um jeito que nunca tinha experimentado antes. Na manhã seguinte, quinta-feira, tentei ligar de novo. Dessa vez minha mãe atendeu, mas parecia distraída. Expliquei sobre o acidente, disse onde estava internada, que precisava de ajuda com algumas coisas. A resposta dela foi um simples, que bom que não foi nada grave. E que eles estavam ocupados ajudando meu irmão com não sei o quê. Desligou rapidamente. Fiquei ali, olhando para o teto do hospital, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Minha própria mãe havia minimizado um acidente que poderia ter me matado, e ainda disse que estava ocupada demais para me visitar. Comecei a chorar. Não só pela dor física, mas por uma dor emocional que estava crescendo no meu peito. O segundo dia foi pior ainda. Algumas colegas de trabalho apareceram para me visitar. Trouxeram flores e chocolate. Elas ficaram chocadas quando souberam que minha família não havia aparecido ainda. Uma delas até se ofereceu para ligar para meus pais, mas eu disse que não precisava. No fundo, estava começando a entender algumas coisas sobre minha posição na família que eu sempre fingia que não existiam. Foi na quinta-feira à noite que vi algo que me quebrou completamente. Uma das meninas que trabalha comigo me mostrou uma postagem no Instagram do meu irmão. Era uma foto dele rindo, jogado no sofá da sala de casa com a legenda: "Finalmente um pouco de paz sem ela enchendo o saco". A foto tinha sido postada na noite do meu acidente. Enquanto eu estava numa cama de hospital, sozinha, com dor, sem conseguir dormir direito, meu irmão estava comemorando minha ausência nas redes sociais. E o pior, tinha várias curtidas e comentários dos meus próprios pais rindo junto. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em toda a minha vida. Em quantas vezes eu havia sido deixada de lado. Em quantas vezes eu engoli mágoas para manter a paz familiar. Lembrei de quando meu irmão bateu meu carro há 2 anos e meus pais me convenceram a não cobrar dele porque ele estava numa fase difícil. Lembrei de quando ele me devia R$ 800 há mais de um ano e sempre tinha uma desculpa para não pagar. Na sexta-feira de manhã, terceiro dia no hospital, recebi alta médica. Chamei um Uber para voltar para casa, ainda mancando, com 16 pontos no braço e na perna. Quando cheguei em casa, não havia ninguém. Deixaram um bilhete na geladeira dizendo que haviam saído para resolver problemas urgentes do meu irmão. Passei o fim de semana sozinha em casa, tomando os remédios para a dor, tentando processar tudo o que havia acontecido. Comecei a ver minha família de uma forma completamente diferente. Era como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. Durante a semana seguinte, voltei ao trabalho ainda mancando. Meus colegas ficaram preocupados, perguntaram como estava, se precisava de alguma coisa. O contraste era gritante. Pessoas que eu conhecia há alguns anos se importavam mais comigo do que minha própria família. Foi numa terça-feira, exatamente uma semana depois do acidente, que meu telefone começou a tocar sem parar. Eram 8 da manhã, e eu estava me arrumando para o trabalho quando começaram as ligações. Primeiro foi minha mãe, depois meu pai, depois minha mãe de novo. Deixei todas irem para a caixa postal. Quando finalmente decidi ouvir as mensagens, todas eram desesperadas. Minha mãe falando que era urgente, que eu precisava ligar de volta imediatamente, que era sobre meu irmão. A última mensagem era um texto: "Seu irmão está com problemas, precisamos de você agora". Fiquei olhando para aquela mensagem por uns 10 minutos. A ironia era tão cruel que chegava a ser cômica. Durante 3 dias no hospital, ninguém precisava de mim. Agora que meu irmão estava com problemas, de repente eu era indispensável. Decidi não ligar de volta imediatamente. Fui trabalhar normalmente, e durante o dia recebi mais umas 15 ligações que ignorei completamente. À tarde chegaram mais mensagens, cada vez mais desesperadas, falando que era uma emergência familiar. Quando cheguei em casa às 6 da tarde, finalmente liguei de volta. Minha mãe atendeu no primeiro toque, e pela voz dela dava para perceber que estava em pânico. Sem nem perguntar como eu estava me recuperando do acidente, ela foi direto ao assunto. Meu irmão havia se metido numa encrenca séria. Aparentemente, ele devia dinheiro para algumas pessoas erradas e estava sendo ameaçado. Além disso, havia suspeitas de que ele estava desviando dinheiro da empresa onde trabalhava. Os pais haviam descoberto tudo no fim de semana, e estavam desesperados. A solução que eles haviam pensado era simples. Eu emprestaria o dinheiro que tinha guardado para quitar as dívidas dele,
e ajudaria com os custos de um advogado. Falaram como se fosse óbvio que eu faria isso, como se fosse minha obrigação salvar meu irmão. Quando disse que precisava pensar, minha mãe ficou histérica. Começou com o discurso de sempre sobre família, sobre como eu era a única que podia ajudar, sobre como meu irmão estava numa situação desesperadora. Meu pai entrou na ligação e começou a falar sobre responsabilidade, sobre como eu tinha condições de ajudar e deveria fazer isso. Foi aí que algo dentro de mim estourou. Perguntei onde eles estavam quando eu quase morri numa estrada. Perguntei por que nenhum dos dois apareceu no hospital. Perguntei por que meu irmão estava comemorando minha ausência no Instagram enquanto eu estava internada. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois minha mãe tentou minimizar. Disse que eles sabiam que eu estava bem, que não era nada grave, que meu irmão só estava brincando na postagem. Meu pai disse que agora não era hora de brigar, que tínhamos um problema maior para resolver. Desliguei o telefone. Nos dias seguintes, as ligações e mensagens não pararam. Agora incluíam outros parentes, todos me pressionando para ajudar meu irmão. Tios, primos. Até minha avó ligou dizendo que eu estava sendo egoísta. O mais engraçado é que nenhum deles havia ligado para saber como eu estava depois do acidente. Meu irmão começou uma campanha nas redes sociais, me pintando como vilã. Postava coisas indiretas sobre irmãs egoístas que abandonam a família na hora do aperto. Compartilhava textos sobre união familiar e como algumas pessoas se esquecem de onde vieram. Os comentários eram de amigos em comum concordando com ele, sem saber da história toda. Eu poderia ter respondido, poderia ter contado minha versão dos fatos, mas decidi que não valia a pena. Preferi usar minha energia de forma diferente. Bloqueei meu irmão nas redes sociais e comecei a me afastar gradualmente de todo mundo que estava me pressionando. As primeiras semanas foram difíceis. Às vezes me pegava duvidando se estava fazendo a coisa certa. A culpa era pesada, principalmente quando minha mãe ligava chorando. Mas toda vez que começava a fraquejar, lembrava da foto dele comemorando enquanto eu estava no hospital. Decidi focar totalmente em mim mesma. Comecei a fazer terapia para processar tudo o que estava acontecendo. A psicóloga me ajudou a entender que eu havia sido condicionada a ser a salvadora da família, sempre colocando as necessidades dos outros antes das minhas. No trabalho, comecei a me dedicar ainda mais. Sem as preocupações constantes com os problemas da minha família, conseguia me concentrar melhor nos projetos. Meu chefe notou meu desempenho e começou a me dar responsabilidades maiores. Fortalecer as amizades verdadeiras também se tornou uma prioridade. Percebi que tinha pessoas ao meu redor que realmente se importavam comigo, que estiveram presentes quando eu precisei. Comecei a investir mais tempo nessas relações e me afastar das que eram tóxicas. 2 meses depois do acidente, recebi uma promoção no trabalho. Era algo que eu estava buscando há tempo, mas que nunca conseguia porque sempre estava distraída com algum drama familiar. O aumento no salário foi significativo, o que me deu ainda mais independência. Foi nessa época que comecei a ouvir rumores sobre a situação do meu irmão ter piorado. Através de conhecidos em comum, soube que as suspeitas de desvio de dinheiro na empresa dele haviam se confirmado. Aparentemente, ele estava desviando verba há meses para bancar um estilo de vida que não podia pagar. A coisa ficou mais séria quando descobri, através de uma antiga colega que trabalhava na mesma empresa, que havia uma investigação interna em andamento. Não era só suspeita mais. Tinham provas concretas do que ele estava fazendo. Foi aí que comecei a juntar algumas peças. Lembrei de como meu irmão sempre tinha dinheiro para coisas caras nos últimos meses, mesmo ganhando relativamente pouco. Lembrei dos carros novos, das roupas de marca, das viagens que ele postava nas redes sociais. Decidi investigar um pouco mais. Não por vingança, mas por curiosidade mesmo. Comecei a olhar as redes sociais dele com mais atenção, a juntar informações que estavam todas lá, públicas. Era incrível como ele documentava tudo online sem perceber que estava se incriminando. Salvei prints de posts onde ele ostentava com coisas caras, sempre com datas que coincidiam com períodos em que eu sabia que ele estava sem dinheiro para pagar até as próprias contas básicas. Salvei fotos das viagens caras que ele fazia enquanto devia dinheiro para meus pais e para mim. Não estava planejando usar essas informações para nada específico, mas alguma coisa me dizia que um dia elas poderiam ser úteis. Era como se eu estivesse me preparando para algo que ainda não sabia o que era. 3 meses depois do meu acidente, meus pais apareceram na minha porta num domingo de manhã. Eles pareciam desesperados, mais velhos, como se tivessem envelhecido anos em poucos meses. Minha mãe estava visivelmente emagrecida, e meu pai parecia não estar dormindo direito. Tentaram entrar como se nada tivesse acontecido, como se os últimos meses de silêncio fossem normais. Começaram falando amenidades, perguntando como eu estava, elogiando meu apartamento. Mas eu sabia que eles não estavam ali para uma visita social. Depois de uns 20 minutos de conversa forçada, eles finalmente chegaram ao ponto. A situação do meu irmão havia se tornado insustentável. A empresa tinha descoberto oficialmente o esquema dele e estava prestes a demiti-lo e mover um processo criminal. Eles haviam gastado todas as economias tentando resolver a situação. Agora precisavam de ajuda financeira não só para pagar um advogado melhor, mas para tentar negociar uma indenização com a empresa para evitar que a coisa chegasse na justiça. O valor que precisavam era exatamente o que eu tinha guardado na poupança, cerca de 15 mil reais. A audácia era impressionante. Depois de meses me ignorando, apareceram na minha porta esperando que eu entregasse minhas economias para salvar quem havia comemorado meu acidente. E o pior, falavam como se fosse óbvio que eu faria isso. Disse que precisava pensar, e eles ficaram visivelmente irritados. Minha mãe começou com a ladainha sobre família de novo, mas dessa vez eu a interrompi. Perguntei se eles lembravam onde estavam 3 meses atrás, quando eu estava no hospital. A resposta foi a mesma de sempre. Minimizaram o acidente. Disseram que sabiam que eu estava bem, que não era nada grave. Meu pai até teve a coragem de dizer que eu estava sendo dramática, que estava usando o acidente para chantagear eles emocionalmente.
Foi nesse momento que decidi mostrar tudo o que eu tinha coletado. Peguei meu notebook e mostrei todos os prints que havia salvado. Posts do meu irmão ostentando com dinheiro roubado, fotos das viagens caras, dos carros, das roupas de marca. Tudo documentado e datado. O silêncio foi total. Eles olhavam para a tela sem conseguir falar nada. Era a prova concreta de que meu irmão não era a vítima que eles pintavam, mas um criminoso que havia roubado da própria empresa durante meses. Disse que não daria um centavo para ajudar ele, e que se eles continuassem me pressionando, eu entregaria todas essas provas para a empresa onde ele trabalhava. Também deixei claro que nunca mais seria o bode expiatório da família, e que se quisessem ter uma relação comigo, teriam que aceitar que as coisas haviam mudado. Eles saíram da minha casa furiosos. Minha mãe chorava, dizendo que eu estava destruindo a família. Meu pai me chamou de ingrata e egoísta. Mas pela primeira vez na vida, eu não me senti culpada. Senti alívio. Uma semana depois desse confronto, soube através de conhecidos que meu irmão havia sido demitido oficialmente. A empresa descobriu o esquema completo e decidiu mover um processo criminal. Aparentemente, o valor desviado era ainda maior do que eu imaginava. O mais engraçado é que ele continuou postando nas redes sociais como se fosse vítima de uma injustiça. Falava sobre pessoas que te abandonam na dificuldade, sobre família que vira as costas na hora do aperto. Os comentários eram de pessoas que acreditavam na versão dele, sem saber que ele era um criminoso. Meus pais tentaram mais algumas vezes me convencer a ajudar, mas agora com um tom diferente. Não eram mais exigências, eram súplicas. Chegaram a oferecer para vender a casa para pagar os advogados. Como se isso fosse me fazer mudar de ideia. A situação só piorou para eles. A notícia sobre o processo criminal começou a se espalhar no bairro onde moravam. Vizinhos que conheciam nossa família há décadas começaram a comentar sobre o escândalo. A reputação que eles tanto prezavam estava sendo destruída. Enquanto isso, minha vida só melhorava. A promoção no trabalho trouxe novas oportunidades. Conheci pessoas interessantes. Comecei a namorar alguém que realmente se importava comigo. Era como se ao me afastar da toxicidade familiar, eu tivesse aberto espaço para coisas boas acontecerem. 6 meses depois do meu acidente, recebi uma ligação da minha tia mais velha. Ela sempre foi a mais sensata da família. E foi uma das poucas que não me pressionou para ajudar meu irmão. Ela me contou que a situação havia se complicado ainda mais. Aparentemente, não era só da empresa que meu irmão roubava. Ele havia aplicado golpes em alguns conhecidos, pedindo dinheiro emprestado com promessas falsas de investimentos. Uma das vítimas era um senhor idoso do bairro, que havia emprestado R$ 5.000, que representavam suas economias de vida toda. Quando soube disso, senti uma mistura de raiva e nojo. Uma coisa era roubar de uma empresa, outra completamente diferente era enganar pessoas comuns, especialmente idosos. Mas o que mais me revoltou foi saber que meus pais sabiam de tudo, e ainda assim me pressionavam para ajudá-lo. A tia me disse que meus pais estavam pensando em vender a casa para quitar todas as dívidas e pagar indenizações. Ela achou que eu deveria saber, caso quisesse fazer alguma coisa. Mas eu já havia tomado minha decisão há muito tempo. Algumas semanas depois, soube que meu irmão havia sido preso preventivamente. O processo havia corrido mais rápido do que todos esperavam, e o juiz decidiu que ele representava risco de fuga. A prisão durou apenas alguns dias, até conseguirem pagar fiança, mas foi o suficiente para que toda a cidade soubesse da situação. Meus pais ficaram arrasados. A vergonha era tanta que eles mal saíam de casa. Começaram a receber cobranças de pessoas que haviam sido enganadas pelo meu irmão, e a pressão estava insuportável. Foi nessa época que eles fizeram a última tentativa de me convencer. Apareceram na minha porta numa noite de quinta-feira, parecendo completamente derrotados. Não vieram com exigências ou chantagem emocional. Vieram simplesmente implorando. Minha mãe chorou, disse que estava arrependida de não ter me dado atenção depois do acidente. Pediu desculpas por ter minimizado minha situação e disse que percebia agora que sempre me trataram injustamente. Meu pai ficou calado a maior parte do tempo, apenas balançando a cabeça concordando com ela. Por um momento, quase me deixei levar pela emoção. Ver meus pais naquele estado me apertou o coração de uma forma que eu não esperava. Mas aí lembrei de todos os anos em que eu fui tratada como segunda opção. De todas as vezes que meu irmão passou por cima de mim sem consequências. Disse que aceitava as desculpas, mas que não mudaria de posição. Eles haviam feito escolhas durante anos, sempre priorizando meu irmão, e agora teriam que lidar com as consequências. Não era vingança. Era simplesmente justiça. Eles saíram mais arrasados ainda. E eu fiquei com uma sensação estranha. Não era felicidade por vê-los sofrendo, mas também não era tristeza. Era uma espécie de paz, como se um ciclo tivesse finalmente se fechado. O processo criminal do meu irmão se arrastou por alguns meses, mas o desfecho foi inevitável. Ele foi condenado a 3 anos de prisão, que foram convertidos em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa, além da obrigação de ressarcir todos os prejudicados. A condenação destruiu completamente a reputação dele. Perdeu o emprego, não conseguia arrumar outro na área, e teve que se mudar para outra cidade para tentar recomeçar. Até hoje, quase um ano depois, ele continua postando nas redes sociais se fazendo de vítima. Meus pais acabaram vendendo a casa mesmo, como haviam ameaçado. Compraram um apartamento menor em outro bairro, onde ninguém os conhecia. A mudança foi tanto física quanto simbólica. Era como se quisessem apagar o passado e recomeçar. Durante todo esse período, mantive minha posição. Nunca ajudei financeiramente. Nunca me meti na situação. Nunca cedi às pressões. E sabem de uma coisa? Não me arrependo nem um pouco. Hoje, quase um ano depois do meu acidente, posso dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Não o acidente em si, obviamente, mas a forma como ele revelou quem realmente se importava comigo. Aprendi que família não é sobre sangue, é sobre quem está presente quando você precisa. Aprendi que não devo nada para pessoas que me tratam mal, mesmo que sejam parentes. Aprendi que às vezes é preciso se afastar para conseguir enxergar a toxicidade que estava normalizada.
Minha relação com meus pais hoje é cordial, mas distante. Nos falamos eventualmente, principalmente em datas comemorativas, mas não existe mais aquela proximidade de antes. Eles nunca admitiram completamente que erraram, sempre colocam a culpa nas circunstâncias ou tentam justificar as escolhas que fizeram. Com meu irmão, não tenho contato nenhum. Bloqueei ele em todas as redes sociais e não pretendo mudar isso. Pelo que sei através de terceiros, ele continua culpando todo mundo menos ele mesmo pelos problemas que causou. O mais interessante é que eu nunca precisei me vingar de forma ativa. A vida se encarregou de mostrar as consequências das escolhas que cada um fez. Meu irmão se destruiu sozinho com a própria ganância e desonestidade. Meus pais colheram os frutos de décadas de favoritismo e injustiça. Enquanto isso, eu construí uma vida nova, baseada em relacionamentos saudáveis e verdadeiros. Tenho amigos que são uma família escolhida, um trabalho que me realiza, um namorado que me respeita e me valoriza. Não sinto falta do drama constante que era minha vida antes. Às vezes me pergunto como as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse cedido à pressão e ajudado meu irmão financeiramente. Provavelmente ele teria continuado com os golpes até se meter numa encrenca ainda pior. E eu continuaria sendo a salvadora oficial da família, sempre disponível para resolver os problemas que outros criavam. A lição que fica é que às vezes é preciso dizer não, mesmo quando todo mundo está te pressionando para dizer sim. É preciso ter coragem para decepcionar pessoas, especialmente quando essas pessoas nunca se preocuparam em não te decepcionar. Sei que para muita gente pode parecer que eu fui cruel com minha família, que deveria ter ajudado porque é isso que famílias fazem. Mas eu pergunto, onde estava essa lógica quando eu precisei? Por que família só significa ajudar quando é conveniente para alguns? Não estou dizendo que todas as famílias são tóxicas ou que devemos abandonar nossos parentes na primeira dificuldade. Cada situação é única. Mas no meu caso, foi preciso me afastar para conseguir ter uma vida saudável e equilibrada. O acidente de moto que poderia ter sido uma tragédia acabou sendo uma bênção disfarçada. Me mostrou quem eu realmente era para minha família e me deu a coragem necessária para mudar minha posição nessa dinâmica. Hoje durmo tranquila, sabendo que tomei as decisões certas. Não carrego mais o peso de ser responsável pelos problemas dos outros. Não me sinto culpada por priorizar meu bem-estar. E, principalmente, não tenho mais medo de decepcionar pessoas que nunca se importaram em não me decepcionar. A vingança silenciosa, às vezes, é simplesmente viver bem, longe de quem te faz mal. É construir uma vida que você ama, rodeada de pessoas que realmente se importam com você. É escolher sua própria paz, em vez de carregar o drama dos outros. Se você chegou até aqui, provavelmente passou ou está passando por algo parecido. Meu conselho é: confie no seu instinto. Se você sente que está sendo tratado injustamente, provavelmente está. E não tenha medo de tomar decisões difíceis para proteger sua sanidade mental. A vida é curta demais para ser desperdiçada tentando agradar pessoas que não te valorizam. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é simplesmente nos afastar e construir algo melhor para nós mesmos. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.